Queridos irmãos e irmãs, durante este ano o tema que temos considerado na nossa igreja é permanecer em Cristo, permanecer em muitos aspectos. E hoje eu gostaria de focar a vossa atenção em mais um aspecto no qual nós devemos permanecer. E para isso vos convido a abrir-vos a Sagrada Escritura na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 até 17. E a minha tradução diz assim: Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Icónio, em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Permanecer. E neste caso aqui ressalta naturalmente esta componente, esta parte, permanecer naquilo que temos aprendido. E é isso que eu vos proponho, permanecer naquilo que cada um de vós aprendeu. Mas, meus irmãos, certamente que alguns me dirão, mas devo eu permanecer nos erros que aprendi? Devo eu permanecer em alguma coisa que alguém me ensinou e que eu vou descobrindo, vou percebendo que está errado? De modo nenhum, usando as palavras do apóstolo Paulo. Nós temos naturalmente de permanecer naquilo que é verdadeiro, naquilo que é reto, naquilo que é certo. Mas todos nós temos um fundamento, todos nós temos um percurso, todos nós já em matéria de religião já aprendemos alguma coisa. Será que isso que aprendemos, isso que nos ensinaram, é para nós permanecermos ou para jogarmos fora? Será que é para nós continuarmos a alimentar e a seguir esses aspectos de doutrina ou teremos que rever, temos que alterar? O apóstolo Paulo deixa-nos aqui orientações precisas sobre esta permanência. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, nós temos de considerar qual é a fonte da nossa aprendizagem. Qual é a fonte? Aquilo que nós sabemos, aprendemos de onde? Aprendemos de quem? Aonde é que nós fomos beber? Aquilo que nós sabemos em relação a Deus e às coisas de Deus, foi de que fonte? Quando nós chegamos ao versículo 16, e por isso mesmo eu li este conjunto, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então toda a Escritura é divinamente inspirada. Infelizmente alguns torcem este texto da Escritura dizendo toda a Escritura que é divinamente inspirada, deixando no ar a pressuposição de que alguma Escritura pode não ser inspirada. Mas, meus irmãos, a Escritura que nós temos em nossas mãos é inspirada. Embora, contudo, haja uma ressalva que devemos fazer. O que nós temos é uma tradução da Escritura que foi divinamente inspirada. E às vezes a tradução que nós temos pode não ser a mais clara, pode não ser a mais correta, pode não ser aquela que está mais em sintonia com aquilo que era a ideia com que foi escrita. Mas isso é naturalmente um risco que todos nós corremos, porque não sabemos o grego,
não sabemos o hebraico e por isso mesmo não conseguimos pegar naquilo que foi a fonte original escrita nessas línguas. Temos que nos sujeitar à tradução e por isso mesmo algumas igrejas têm como que determinado que o melhor é que todos os membros tenham a Bíblia numa única tradução. E todos, quando lemos, todos têm a mesma tradução. Isso pode ser útil, sem dúvida, mas se essa tradução não for a melhor, também não ajuda. E muitas vezes nós temos tido prazer no nosso estudo bíblico quando confrontamos, por assim dizer, traduções. Este versículo está traduzido desta maneira, numa outra Bíblia está traduzido de outra, e nós procuramos ir ali ao sentido e entender melhor aquilo que realmente foi ou terá sido a intenção do autor. Mas toda a Escritura é divinamente inspirada, isto é, aquilo que é a nossa fonte, é de inspiração divina, veio da parte de Deus, Deus falou, os homens escreveram, os homens comunicaram, os homens transmitiram, mas ficou registado. E toda a Escritura, não apenas o Novo Testamento, mas desde Gênesis ao Apocalipse, é divinamente inspirado. Quer dizer que foi Deus que colocou o selo de verdade, foi Deus que transmitiu, foi Deus que disse aquilo que deveria ser proclamado. E essa Escritura que é divinamente inspirada tem o seu proveito. E ela é proveitosa para várias coisas, para ensinar. E o nosso ensino vem daí. Aquilo que nós temos aprendido vem exatamente daqui. Ela é proveitosa para ensinar. Nós temos uma escola dominical que funciona bem. E funciona bem desde as crianças, por aí acima, todas as idades. Então aí temos um tempo próprio para esta aprendizagem. Mas também, à medida que vamos conhecendo e que, de certo modo, vamos vivendo e comparando a nossa vida com aquilo que a Escritura diz, vamos sendo repreendidos, vamos sendo corrigidos, vamos sendo instruídos em justiça. E há, naturalmente, um propósito. É que aquilo que Deus quer fazer de cada um de nós é que sejamos perfeitos e perfeitamente preparados para toda a obra. Mas será esta, ou terá sido esta, a nossa fonte de aprendizagem? O apóstolo Paulo, nesta mesma carta, um pouquinho mais adiante, diz que há outras fontes de aprendizagem e essas não devem ser seguidas. Está no capítulo 4, no versículo 3, logo um pouquinho mais adiante, e diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Há pessoas que hoje, quando ouvem a palavra de Deus com toda a clareza e com toda a profundidade, dizem: eu não gosto dessa palavra. Isso mexe comigo. Essa palavra aponta as minhas fragilidades, aponta os meus erros. Eu gosto mais de ir àquela igreja porque ali eu ouço uma palavra que é agradável. Uma palavra que me deixa ficar bem, que me faz sentir bem. Uma palavra que eu gosto de ouvir, mas uma palavra que não transforma, uma palavra que não muda. Mas o que é verdade é que alguns gostam de ouvir, da parte do pregador, uma palavra que seja suave, que seja agradável de ouvir, que não toque nos seus erros ou nos seus problemas. Que diga que está tudo bem, você é pecador, você tem errado, não tem problema. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E alguns gostam mais de ouvir esta palavra do que ouvir aquela que, de certo modo, repreende, que corrige, que instrui em justiça. Aquela palavra que, de certo modo, nos leva a mudar de atitude das coisas erradas para as coisas certas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, qual é a fonte da sua aprendizagem? Aprendeu a palavra inspirada, a palavra de Deus, a sã doutrina, ou aprendeu qualquer outra coisa que lhe colocaram? Em segundo lugar, quem foi o instrutor da sua aprendizagem? E aqui neste texto nós também, em relação a esta aprendizagem, também encontramos um instrutor. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui coloca a instrução que Timóteo recebeu a dois níveis.
Logo no versículo 15 ele diz, e que desde a infância sabes as Sagradas Letras. Alguns irmãos recordam-se com certeza do nome da mãe e da avó de Timóteo, Lloyd e Eunice. Delas, Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. E elas ensinaram aquilo que era realmente sagrado, aquilo que era realmente a palavra de Deus, aquilo que elas tinham aprendido, mas que era, de facto, a pureza do Evangelho. Desde a infância. E, meus irmãos, isto não pode, de modo nenhum, alguma vez para nós, como Igreja do Senhor, descuidarmos o ensino às crianças. Desde pequeninas, elas devem ser ensinadas. E podem ser ensinadas e devem ser ensinadas primeiramente no lar, mas a Igreja também tem que ter esta preocupação e este cuidado de ensinar as crianças que a elas são trazidas. Desde a infância, há instrutores. Alguns de nós já conhecemos o Evangelho muito mais tarde, já em adultos, já com uma idade mais ou menos avançada. Mas aqueles que aprendem a palavra de Deus desde crianças são ou têm todas as condições para serem mais abençoados. Porquê? Porque a sua vida já vai ser orientada, pautada exatamente por esses valores do Evangelho. Pelos valores daquilo que está certo, daquilo que é o bem, daquilo que é justo, daquilo que é de facto abençoado por Deus. Mas não foi só através da infância que a permanência da palavra ficou em Timóteo. Foi através também de Paulo. E Paulo, de facto, deu-se como testemunho. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabendo de quem o tens aprendido. De quem é que Paulo aprendeu? Aliás, Timóteo aprendeu? De Paulo. Foi um discípulo. Esteve lado a lado com Paulo. E estando lado a lado com Paulo, no versículo 10 que nós lemos, particularmente, e também no 11, mostra exatamente quais foram as várias disciplinas, eu chamaria assim, quais foram os vários aspectos de aprendizagem. Tu tens, verso 10, observado a minha doutrina. E observado a doutrina, como é que se observa uma doutrina? Meus irmãos, através da coerência de vida. Isto é, eu posso ensinar muito bem a doutrina, mas depois eu não vou praticá-la. E os irmãos ouvem a minha doutrina, ouvem a doutrina que eu ensino, mas não me veem a mim praticar a doutrina. Então, quando Paulo diz aqui, tu tens observado, isto é, tu tens não apenas ouvido, mas visto eu a praticar e a viver essa doutrina. O meu procedimento, a intenção. E quando nós estamos de perto de alguém, nós percebemos as intenções, não é, meus irmãos? Não apenas aquilo que acontece. E nós sabemos, eu sei que o marido ou a esposa fazem uma coisa e ao longo de anos já há aqui um conhecimento de que aquilo que acabou por ser dito ou feito não foi com aquela intenção. Saiu assim, e às vezes as coisas saem mal. Não foi com a intenção de magoar. E o marido não precisa se desculpar, a esposa não precisa desculpar. Porquê? Porque eu já conheço que a intenção não era aquela. Então, Timóteo, tu conheces as minhas intenções. Tu sabes aquilo que eu fazia, com que intenção é que era. Tu conheces também a fé, a minha longanimidade, o amor, a perseverança, as minhas perseguições e aflições. E tudo isto foram, eu direi, várias disciplinas de aprendizagem para Timóteo realmente estar firme e poder permanecer naquilo que ele tinha aprendido. Em último lugar, permanecer na palavra. Permanecer na palavra. E eu estou a resumir, a fazer aqui uma vista geral, porque iremos participar na ceia já de seguida, mas de facto nós encontramos estas palavras aqui no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Meus irmãos, este é o encorajamento que é dado. Nós temos a fonte, temos um instrutor e temos agora esta palavra de encorajamento.
nós somos encorajados a permanecer na palavra. E eu pergunto, os irmãos têm permanecido na palavra? Quando vêm situações adversas, tribulações, todo o tipo de problemas, os irmãos permanecem na palavra? Naquela palavra que sabeis que é a palavra de Deus? Ou acabam por ser às vezes como alguns, e a advertência da Escritura está lá, vamos atrás de qualquer vento de doutrina? Nós permanecemos na palavra. Agarramos a palavra de Deus e dizemos, esta é a palavra que me norteia, esta é a palavra que eu me baseio, é nesta palavra que eu confio, é nesta palavra que eu acredito, é nesta palavra que eu tenho depositado toda a confiança. Porquê? Porque esta é a palavra do Senhor. Permanecer na palavra. E, meus irmãos, de facto, aquilo que Jesus procurou que os seus discípulos fizessem foi permanecer na palavra. Ele diz, se guardardes a minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se guardardes, se permanecerdes, verdadeiramente sois meus discípulos. E, meus irmãos, nós temos procurado permanecer nesta palavra. E o que vamos fazer de seguida é participar exatamente deste momento tão significativo para nós, que é cumprir aquilo que Jesus ensinou. Uma das ordenanças de Jesus. Quando os seus discípulos se reunissem e celebrassem a ceia, deviam fazê-lo com esta ideia de memorial, trazer à memória, e lá está, a trazer à lembrança aquilo que foi ensinado. Nós aprendemos assim, e aprendemos assim na Escritura, e não de outra maneira. Aprendemos que, para lembrarmos o sacrifício de Jesus, é através da utilização do pão, através da utilização do vinho. E aprendemos também que o pão e o vinho não se transformam no corpo ou no sangue de Jesus. Aquilo que nós vamos receber é pão e continuará a ser pão, mesmo depois de orarmos. O que vamos receber é vinho e continuará a ser vinho. Mas há um símbolo associado com isso. E isso deve nos levar exatamente a essa comunhão com Jesus e a permanecermos em espírito de oração neste momento. Para que, tal como o apóstolo Paulo escreveu numa outra carta, examine-se o homem a si mesmo. E tal como o salmista lá dizia, sonda-me, ó Deus, prova se há algum pecado em mim. Vamos, meus irmãos, tomar exatamente isso da Escritura, que nós trazemos à memória, e enquanto os nossos irmãos que estão escalados, irmãos diáconos, pois vêm, então, a irmã Cândida